E aí, pessoal? No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um tema fundamental na farmacologia, os receptores colinérgicos. Este é um tópico de alto rendimento. Você realmente precisa entender isso quando for fazer exames ou provas. Esses receptores são encontrados nos sistemas nervoso central e periférico e usam a acetilcolina como neurotransmissor. Assim, eles também podem ser chamados de receptores de acetilcolina, e sua abreviatura ACH para acetilcolina e R para receptor. Existem dois tipos principais desses receptores colinérgicos: os receptores nicotínicos de acetilcolina e os receptores muscarínicos de acetilcolina. Os receptores nicotínicos de acetilcolina são assim chamados porque respondem tanto à acetilcolina quanto à nicotina. Eles são receptores ionotrópicos, o que significa que são canais iônicos controlados por ligantes. Quando estimulados por seu neurotransmissor, eles próprios se tornam um canal iônico. Os receptores muscarínicos de acetilcolina, por outro lado, são assim chamados porque respondem à acetilcolina e à muscarina. Eles são um tipo diferente de receptor. Eles são chamados de receptores metabotrópicos, o que significa que atuam através de um sistema de segundo mensageiro, que neste caso se refere ao fato de serem receptores acoplados à proteína G. Vamos falar primeiro sobre os receptores colinérgicos nicotínicos, e isso é abreviado da mesma forma que vimos, ACHR, exceto agora com um Reiner na frente para denotar a nicotina. Portanto, os receptores colinérgicos nicotínicos estão diretamente ligados a canais controlados por íons, como eu disse anteriormente. Não há sistema de segundo mensageiro aqui. O receptor é uma parte física do canal iônico. Esses canais iônicos são feitos de 5 subunidades e estão dispostos simetricamente em torno de um poro central através do qual os íons viajam quando abertos. Além disso, cada uma dessas 5 subunidades é composta por 4 domínios, dos quais falaremos mais tarde. No entanto, não é necessariamente de alto rendimento no momento. Quando estimulados pela acetilcolina lembre-se, estes são receptores colinérgicos nicotínicos, então tanto a acetilcolina quanto a nicotina podem estimulá-los. Há uma estimulação inicial, uma abertura inicial, seguida por um bloqueio ou um período refratário. É importante e interessante falar sobre isso porque está relacionado ao funcionamento de alguns dos medicamentos que falaremos em outras palestras. Deixe-me dar um rápido exemplo visual do que acontece quando esses receptores são estimulados. Vou colocar 2 moléculas de acetilcolina na tela e depois 2 íons separados, e esses íons podem ser sódio, potássio, cálcio e assim por diante. Então o que vai acontecer é que as moléculas de acetilcolina descerão e interagirão com o receptor a canal iônico. Isso causará uma mudança conformacional no formato do canal iônico, que abrirá o poro central para permitir a passagem dos íons. Vamos dar uma olhada. Meio interessante, não é? Deixe-me repetir isso mais algumas vezes. É legal como isso funciona, hein? Bem, como se não tivéssemos abreviaturas suficientes para lembrar, tenho que acrescentar mais 2, infelizmente. Existem 2 subtipos de receptores nicotínicos de acetilcolina: o tipo neuronal, abreviado como NN, e o tipo muscular, abreviado como NM. O tipo neuronal é encontrado tanto no sistema nervoso central quanto no periférico, e é mais frequentemente encontrado upstream no sistema nervoso, a partir de outros tipos de receptores. Tomemos, por exemplo, o sistema nervoso simpático e os receptores adrenérgicos associados. Para que um sinal chegue aos receptores adrenérgicos, ele deve primeiro viajar através de um receptor nicotínico do tipo neuronal em um gânglio ou nervo upstream. Os receptores nicotínicos do tipo muscular são encontrados pós-sinapticamente nas junções neuromusculares e são responsáveis pela contração do músculo esquelético. São eles que nos permitem mover e respirar conscientemente. Portanto, mantenha esses 2 subtipos em mente. No final deste vídeo, darei uma imagem e um exemplo e mostrarei onde eles estão. Mas, por enquanto, vamos passar para os receptores muscarínicos. Ok, então os receptores muscarínicos são um pouco diferentes dos receptores nicotínicos. Em primeiro lugar, são chamados de receptores muscarínicos porque respondem à acetilcolina e à muscarina. Além disso, eles usam um sistema de segundo mensageiro para propagar o sinal. Neste caso, são os receptores acoplados à proteína G. Não vou entrar em grandes detalhes sobre os receptores acoplados à proteína G, haverá uma palestra separada para isso. No entanto, apenas como uma visão geral, deixe-me explicar o que está acontecendo.
Esta imagem à direita representa 6 etapas básicas de um receptor acoplado à proteína G. Vamos observar as etapas desse processo. Ok, o que temos aqui é o receptor dentro da membrana da célula. O oval marrom próximo ao topo representa o ligante. Neste caso, estamos falando de acetilcolina ou muscarina. O ligante se liga ao receptor e induz uma mudança conformacional. Esta mudança conformacional ativa a subunidade alfa, que então troca seu PIB por GTP. Isto permite que a subunidade alfa se dissocie das subunidades beta e gama e interaja com outras proteínas intracelulares que continuam a transdução de sinal. Então, a próxima etapa para reiniciar o receptor é que o ligante seja liberado do receptor e a subunidade alfa se reconecte ao receptor. Então você pode ver que esse receptor funciona de forma completamente diferente dos receptores colinérgicos nicotínicos. E, mais uma vez, apenas como lembrete, esta não foi de forma alguma uma explicação detalhada dos receptores acoplados à proteína G. Se precisar de mais informações, outro vídeo está chegando. Assim como havia 2 subtipos de receptores colinérgicos nicotínicos, também existem subtipos para os muscarínicos. Na verdade, existem 5 subtipos de receptores colinérgicos muscarínicos. No entanto, apenas 3 deles são de alto rendimento, então esses são os únicos 3 que irei abordar. M1, M2 e M3 são os receptores muscarínicos de alto rendimento. Começando com M1, M1 é um receptor acoplado à proteína G que aumenta as secreções das glândulas exócrinas, como aumenta a saliva que produzimos na boca e também aumenta o ácido estomacal que produzimos. Os receptores M1 também são encontrados no sistema nervoso central, onde se acredita que desempenhem um papel na forma como formamos a memória. Os receptores M2 são acoplados à proteína G. O que quero que você pense quando pensa que M2 é o aumento dos efeitos parasimpáticos do coração, e isso seria uma diminuição na cromotropia, inotropia e dromotropia do coração. Os receptores M3, bem, eles são acoplados à proteína G que, então os números ímpares aqui, 1, 3 e 5, são receptores acoplados à proteína G que, enquanto M2 e M4 são acoplados à proteína G. O que eu quero que você pense quando pensar em M3? Que é um aumento dos efeitos parasimpáticos clássicos, como aumento da broncoconstrição, aumento das secreções endócrinas e exócrinas. Então esse é o resto e o resumo do sistema parasimpático. Aumento da acomodação ocular e aumento da vasodilatação. Então, que tal colocarmos todos esses receptores, incluindo os receptores nicotínicos, em uma imagem e conversarmos sobre onde estão todos eles? Tudo bem, vamos lá. Vamos juntar tudo. As fotos, eu acho, são fotos muito legais. Elas têm muitos detalhes bons e que são ótimos para estudar. Eu não criei essas imagens. Se você mesmo quiser encontrá-los para imprimi-los e estudá-los, tenho alguns links ao lado para você. A imagem à esquerda representa o sistema nervoso parasimpático, e a imagem à direita é uma espécie de sobreposição da imagem, mas representa o sistema nervoso simpático ou as fibras simpáticas. Agora, lembre-se, estamos falando de receptores. Não estamos necessariamente falando de tipos de nervos, apenas de receptores. Então, começando com o sistema nervoso parasimpático, vamos ampliar alguns desses órgãos: o coração, a árvore brônquica e o estômago. Então, começando pelo coração, quais dos receptores colinérgicos são encontrados aqui? Neste local você encontrará os receptores nicotínicos. Qual subtipo de receptores nicotínicos? Os receptores nicotínicos neuronais. Lembre-se, este é o sistema nervoso parasimpático do qual estamos falando agora. Serão receptores muscarínicos, ok? Mas qual subtipo de receptores muscarínicos? Bem, essa é uma pergunta um pouco complicada. Não está cortado e seco. Mas geralmente, se você se lembrar do slide anterior, falamos sobre os receptores M2, você pode pensar neles como um aumento do tônus parasimpático no coração. Portanto, um aumento no tônus parasimpático equivale a uma diminuição na cromotropia, inotropia e dromotropia. A seguir, que tal a árvore brônquica, cujo receptor se encontra neste novo ponto verde? Novamente, este é um receptor nicotínico. Estes receptores são encontrados antes dos receptores muscarínicos. Qual subtipo de nicotínico? Receptores nicotínicos neuronais.
Novamente, haverá um pouco de variação, mas de modo geral, mas pense no slide anterior. O M3, o receptor muscarínico de acetilcolina, subtipo M3, geralmente está associado aos efeitos parasimpáticos clássicos, sendo um deles a constrição brônquica. Espero que você esteja entendendo o padrão. Este é um receptor nicotínico novamente. Qual tipo? Um receptor nicotínico neuronal. Novamente, os receptores nicotínicos sempre vêm antes de outros tipos de receptores. Ok, isso é um pouco complicado. Se você se lembra do slide anterior, havia dois subtipos diferentes de receptores muscarínicos que poderiam aumentar a produção de secreções exócrinas. Era M1 ou M3 do tipo muscarínico. Muito legal, hein? Agora, vamos falar sobre o sistema nervoso simpático, e vou mexer nos mesmos órgãos, ok? Então, quais receptores são encontrados aqui? Nicotínico neuronal. É um padrão. Os receptores nicotínicos neuronais são encontrados primeiro na cadeia. Outros tipos de receptores são encontrados posteriormente. E no coração? Lembre-se, este é o sistema nervoso simpático. Uma pergunta meio capciosa. Preciso que você pense fora da caixa. Estes serão os receptores adrenérgicos, não abordados nesta palestra. Você se lembra disso? Receptores alfa e beta, geralmente estimulados pela norepinefrina, ok? A seguir, que receptor é esse? Nicotínico do tipo neuronal. Bem, novamente, este é o sistema nervoso simpático, então será um receptor adrenérgico. Isso diminuirá a produção de ácido estomacal para que mais energia possa ser usada na resposta de lutar ou fugir. Por último, algo que não é muito bem demonstrado, o sistema muscular esquelético. Quais receptores são encontrados aqui? Receptores nicotínicos, mas que tipo de receptores nicotínicos? Esses serão os receptores nicotínicos do tipo muscular. Isso é muito legal, hein? Tudo bem, bom trabalho, pessoal. Ok, pessoal, é hora de um pequeno desafio de conhecimento amigável. Então, a maneira como isso vai funcionar é mostrar o nome de um medicamento na tela e quero que vocês pensem sobre o que esse medicamento faz, no que diz respeito ao seu mecanismo de ação, seu uso terapêutico e também seus efeitos colaterais. Se você não sabe todas as respostas, tudo bem. Você pode pausar o vídeo. Você pode pensar sobre isso ou simplesmente aprender com isso. Você não precisa saber as respostas. Ok, você está pronto? Vamos lá. Primeiro medicamento, Betanecol. O Betanecol é usado para ilho neurogênico pós-operatório e também para retenção urinária no caso de bexiga atônica. Qual é o seu mecanismo de ação? Bem, o Betanecol é um agonista muscarínico. Estruturalmente, é muito semelhante à acetilcolina. No entanto, existem algumas pequenas alterações em alguns grupos laterais que permitem que seja seletivo dos receptores muscarínicos e também impede que seja hidrolisado pela acetilcolinesterase. Vamos ampliar nossa imagem e ver a localização do mecanismo de ação. Tudo bem, eles são pequenos círculos verdes. É aqui que está funcionando. São coisas estimulantes. Está fazendo as coisas se moverem. É fazer as coisas se contraírem. Você consegue ver como isso funcionaria tanto para o ilho pós-operatório quanto para a bexiga atônica? Ok, então os efeitos colaterais agora, e vou ler esta lista de uma referência de medicamento bem conhecida. Não estou inventando isso, pessoal. Urgência urinária. Não é por isso que estamos tomando a droga? Diarreia. Que tal cólicas abdominais, aumento da motilidade gástrica, constrição brônquica, hipotensão? Você está começando a ver algo interessante aqui? Essa é a vantagem de entender as drogas e seu mecanismo de ação. Se você realmente entende o mecanismo de ação, não precisa memorizar todos os efeitos colaterais. Eles intuitivamente fazem sentido. Demos a esta pessoa ou a este paciente imaginário um agonista muscarínico. Existem receptores muscarínicos em todo o corpo em vários sistemas diferentes. Estamos estimulando todos eles. Há também aumento da salivação, lacrimejamento e miose. Não é legal? Apenas fazer um trabalho extra para realmente entender o que um medicamento faz e onde ele funciona pode poupar muita dor de cabeça ao memorizar os efeitos colaterais. Olá pessoal, este é o Joel.
Obrigado por todos os bons comentários nos outros vídeos, nos e-mails e no seu apoio ao canal. Se você tem algo a dizer, se você tem alguma dúvida, deixe-me um comentário. Entrarei em contato com você assim que puder. Curta e inscreva-se no canal e, como sempre, boa sorte nos estudos. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar saber. Até o próximo vídeo.